RC News. Seu resultado é nossa marca. E retomo aquela questão de olhar para a dinâmica chinesa, política e econômica, tentando tirar o olhar do Ocidente. Por que eu estou falando bastante isso, professor? Porque eu olho lá na China e falo assim, bom, a China não é uma democracia, porque você não tem lá o chinês escolhendo quem vai ser o seu próprio presidente. É a visão do Ocidente a respeito da dinâmica política, né? Porque aqui nós votamos, bem ou mal, gostamos ou não gostamos, a maioria escolheu quem comanda o executivo do país. Na China, você tem uma outra dinâmica. Quando eu conversei com algumas pessoas sobre isso, elas falaram, mas é outra cultura. É um outro olhar. E eu queria te ouvir nesse sentido, professor. O senhor concorda com isso? De fato é uma outra cultura, é um outro olhar? Ou há espaço para que os chineses e a população chinesa, em algum momento, no futuro, escolham de fato quem vai comandar o executivo do país? Outra pergunta bem interessante para responder. Eu acho que você tem que levar em consideração alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, não podemos esquecer que se nós falarmos de base, a China tem uma sociedade que tem uma democracia de base que nós não temos em nenhum lugar do mundo, hein? Acho que são mais de 3 milhões de deputados que são eleitos para cuidar da base do país, né? E este processo que é interessante, porque você pega e estes vão elegendo quem vai assumir a direção do país. Então, é como se fosse um voto censitário ou um voto qualificado para assumir a direção do país. Então, a população participa na parte de baixo, elege a grande maioria aqui, vota nessa maioria, e a partir daqui você tem um processo de seleção. Baseado numa grande distinção com relação ao Ocidente. A grande característica nossa é o eleger e arrepender-se. Não é? Se você olhar para o Ocidente, você elege num dia e você se arrepende no outro. Não há maior exemplo de arrependimento do consumidor do que no processo eleitoral. Você com certeza, Vinícius, já comprou algum produto que você chegou em casa e fala, por que eu comprei esse produto? Por que eu levei isso aqui? Sim. Não é? E é justamente o processo que você observa na questão nossa, daquilo que a gente estabeleceu como conceito de democracia. Você elege num dia e se arrepende no outro. Imediatamente. E é até interessante que o grande comentarista da democracia, o Winston Churchill, que dizia que de todas as formas tentadas, a menos pior era a democracia, esse mesmo Winston Churchill dizia que o maior argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor mediano. Não é? Porque como é que você... Essa frase de Churchill, aí você fica pensando assim, por quê? Porque se você olhar, o modelo democrático grego não era tudo menos democrático, se você pensar nessa questão do voto. Porque eles não queriam que a população participasse, porque determinadas posições você não pode deixar, e não deveria, em princípio, deixar que o eleitor mediano, aquele que Churchill dizia que não serve, né, para tomar grandes decisões, tomando esse tipo de decisão. Já o processo chinês é diferente, né? Você seleciona e depois você elege. Então, o processo para você se tornar o líder chinês, o top 7, um dos top 7, e depois você tem várias camadas de administração, mas levando em consideração o Politburo, você tem ali um processo que vai sendo eleito e selecionado baseado no mérito. O presidente Xi Jinping, que muita gente tem crítica, ele foi governador de 2 províncias com mais de 100 milhões de pessoas, foi secretário-geral do Partido Comunista, que é muito importante como liderança em Xangai, e só assim que ele chegou ao topo da administração chinesa. E veja que interessante, né? Em 10 anos de mandato, em 10 anos ali à frente da China, ele dobrou o PIB da China. Eu não conheço no Ocidente nenhum presidente que tenha tido esta capacidade. E nós somos críticos ao sistema chinês, mas pensa o seguinte, qual é a função da democracia? A função da democracia, se nós pensarmos, em princípio, seria
entregar o bem-estar à população. Eu olho para a China e vejo, segurança não é problema. Você pode andar na rua com o seu relógio, Mexer no ninguém vai celular. mexer no celular não é problema. Você viu agora recentemente, professor, aqui do ladinho de onde nós estamos, no Parque do Povo, o ciclista que foi baleado 6 horas da manhã. Isso na China é impensável. Impensável de acontecer, né? Porque no Brasil o que aconteceu é que o primeiro pacto do cidadão com o Estado é a questão da segurança. É. E ninguém no Brasil deveria assumir qualquer posição, ser eleito para qualquer posição, se não tivesse um histórico positivo na questão de segurança. Né? Essa é uma questão fundamental. Aí ferrou, a gente não vai eleger ninguém. Não elege ninguém. Porque é o primeiro pacto, a primeira coisa que você precisa é eu entrego as armas para o Estado para que o Estado me defenda e que eu tenha paz de espírito. Eu posso deixar o meu celular em qualquer lugar, eu vou encontrar. Posso Segurança. contar uma anedota aqui? Claro, eu não professor. sei. A gente adora anedota. Aconteceu isso. Eu cheguei na China e comprei uma bicicleta. Eu conto isso para todo mundo. E isso não é uma história, isso é verdade. É verdade, é verdade. Eu comprei uma bicicleta, pedi para um aluno meu, ele comprou na plataforma Taobao, não estou fazendo propaganda nem merchan, mas comprei no Taobao uma bicicleta com um aluno e essa bicicleta tinha 6 marchas. Eu nunca fui o grande fã da bicicleta, mas eu usei a bicicleta durante um tempo. Quando eu fiquei fora da China, eu coloquei a bicicleta no meu apartamento, voltei e comecei a utilizá-la novamente. Um dia, eu estou voltando da ginástica, do treino, né? Ginástica é uma linguagem antiga, já meio vintage. Agora é treino, né? Eu fui treinar, né? Eu não fui fazer ginástica. Agora a gente tem que se atualizar também, né? Mas aí eu estou voltando do treino e o meu sócio é que diz que treino é que é a linguagem atual, porque eu falo fazer ginástica, né? Ele diz que é vintage. Então, nessa história toda, a gente sempre comenta o seguinte, eu estava voltando do treino e o cadeado caiu. Quebrou 3 raios. Eu falei, vou ter que achar alguém. Fiquei procurando, não achava ninguém que arrumasse ali perto. Passei em frente a uma loja, tinha uma bicicleta nova, 27 marchas, azul, linda. Eu falei, quer saber? Vou aposentar esta bicicleta e vou comprar a nova. Fui lá, comprei a nova bicicleta, acredite ou não, eu paguei $220 numa bicicleta nova, de alumínio, leve, espetacular. E aí fica a questão, o que eu vou fazer com esta bicicleta antiga? Bem, nós estamos aqui no condomínio São Luís, eu trabalhei na Ernest Young aqui, e trabalhei na Ernest Young em Chicago. E eu me lembro que eu trabalhava na Sears Tower, quando a Sears Tower era o prédio mais alto do mundo. E uma vez eu fui na Sears Tower pegar um negócio que eu tinha esquecido no escritório, fui de bicicleta. Eu deixei a bicicleta, tranquei, voltei, entrei no prédio, 15 minutos depois eu desci, cadê a bicicleta? Tinha levado a bicicleta. E só deixaram o cadeado com a roda. E aí eu fui notar que em Chicago eles até fazem um cartão postal dizendo bicicletas em Chicago. Isso é na década de 90. Né? O roubo de bicicleta em Chicago era frequente, comum. é comum, até hoje né? Na Inglaterra também é. Em todo lugar que você pensar, o roubo de... eu pensei assim, eu vou usar aqui a solução de Chicago. Vou deixar a bicicleta na rua. Deixei a bicicleta na rua, destrancada. Pra alguém levar. Pra alguém levar, na expectativa que na China fosse levar. E aí, tô feliz da vida com a minha bicicleta nova. Passava em frente, tava a bicicleta lá. 3 meses depois, a bicicleta estava no mesmo lugar, intocada. Quando a gente quer que rouba, não rouba. E aí eu peguei a bicicleta e falei, bem, vou resolver esse problema. Arrumei o aro da bicicleta, peguei a bicicleta de volta e tá em casa. E hoje em dia os chineses acham muito estranho e me perguntam assim, por que o professor tem 2 bicicletas? Não entende, né? Eu falei, é tentativa, eu queria me livrar de uma, mas vocês não quiseram. E eu vou dizer, aí o pessoal pode dizer, não, porque a bicicleta era velha. Nada, a bicicleta estava bem guardadinha, limpinha, toda, porque eu cuido bem do negócio. Mas essa é a questão. Então, justamente esse pacto da segurança. Aí o pessoal fala, porque na China tem muita câmera. Eu falei, em Londres tem tanta câmera assim, já me roubaram uma porção de vezes. Então, não é a questão, é da índole do povo. Então, e quando as pessoas são críticas, né, eu sempre falo, olha, a China não precisa de defensores. Vá lá e veja. Vá e veja, visite, confira.
Não é? E não pense que aquilo lá, muita gente fala, não, é uma encenação, você só conhece algumas cidades. Não, viaja pelo país inteiro e você vai ver que é muito parecido nesse sentido. Professor, quando é que o presidente, o chefe do executivo da China, ele é trocado do posto? Quando ele não atinge algumas metas, o Partido Comunista Chinês tem uma periodicidade para isso acontecer. Como ocorre essa sucessão, por gentileza, professor? Ao longo da história, os chineses tinham um conceito chamado mandato do céu, em que o soberano ou a dinastia fica no comando do país enquanto aquela dinastia estiver entregando resultados positivos e o bem-estar da população. Quando os ventos da mudança começam a ocorrer e a população começa a sofrer, é o tempo de mudar a dinastia. E assim foi que os chineses mudaram. Teve a dinastia Tang, a dinastia Ming, por aí vai. Nesse processo todo. Então, os chineses mudaram ali as dinastias. Se você pensar, o Partido Comunista da China, que nós chamamos de Partido Comunista, mas seria mais um partido da civilização chinesa, cuja missão principal é a preservação da civilização chinesa, mais do que qualquer coisa, ele tem consciente de que, enquanto estiverem entregando resultados positivos, eles têm a legitimidade necessária para se manterem no poder. Isso é muito claro. Se você pensar, nunca na história da China os chineses viveram tão bem quanto hoje. E é engraçado que o ocidental fala, não, mas o sistema político de vocês é ruim. Aí os chineses falam, olha, eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha isso, não tinha aquilo. Tenho tudo isso aí Tenho agora. tudo isso aqui, moro bem e estou mais seguro do que você está no Ocidente. Realmente o seu sistema funciona muito bem. Não é? Então tem essa crítica nesse processo, mas é que é importante falar, né? Não é que os chineses estão vendendo ou querendo que o mundo use o sistema chinês. Né? Isso eles têm muito claro. Os chineses falam, democracia não é igual Coca-Cola, né? Igual os americanos gostam de vender, não vai funcionar em todos os lugares. Também não funciona nesse processo. Mas nessa história toda, nesta consolidação do país, eles entendem que precisam ter resultados. E quando Mao Tse-tung morreu, Deng Xiaoping assume o governo, fica durante 14 anos e estabelece uma regra de 10 anos. Então, qualquer líder que entrar ficaria 10 anos. Quando o presidente Xi Jinping assume, né, quando o chairman Xi Jinping assume, há uma mudança constitucional dizendo que ele poderia ficar a quantidade de anos que fosse necessário, mas está subentendido que seria no máximo 3 mandatos. Porque o país também cansa da liderança e o líder também cansa nesse processo todo. 3 mandatos é igual a 30 anos? 15 anos. 15 anos. Então, cada mandato, cada tempo anos. são 5 anos. Então, Deng Xiaoping estabeleceu 10, o presidente Xi mudou, diria que poderia ser sem uma limitação de tempo, mas todos entendem que 3 mandatos já é mais do que suficiente. Claro, eu não estou dizendo que o presidente Xi Jinping venha a sair, mas a impressão que se tem é que 3 mandatos já é bastante tempo neste processo, porque o novo líder tem que treinar o que o sucede, para que haja continuidade do partido também. Se você ficar mais tempo e você não treinar novas lideranças, você basicamente, e o partido também tem a consciência de que precisa se manter no poder, se você tiver uma liderança só e não houver uma renovação de quadros, o partido vai entender que eventualmente poderia sofrer a consequência desta continuidade. Então é importante isso. E tem uma coisa aqui que é histórica na China, que vale muito a pena até de saber. Na China, o sucessor é que dava o adjetivo que adjetivava o antecessor. Então vamos supor, Vinícius, né? Vinícius, você quer ser conhecido como Vinícius o Magnânimo. Não é você que escolhe, não. Você, Vinícius o Magnânimo ou Vinícius o Benevolente. Quem vai decidir isso é o seu sucessor. Então você tem que garantir de que haja um reconhecimento nesse sentido. Porque é o próximo que vai decidir a sua alcunha. Que vai decidir a sua alcunha. Então é a mesma coisa se você pensar. Então tem muita coisa que a gente entende. Não, os chineses fazem isso por causa do comunismo. Não, os chineses fazem isso por causa do Império Chinês e da sua tradição imperial. Então você tem que entender o que é a China histórica e o que é o partido e o que é o socialismo com características chinesas dentro desse contexto.
TC News. Seu resultado é nossa marca.